Em uma situação normal, de 10 contra 10 na linha, dificilmente nós vamos encontrar uma equipe que se organize ofensivamente dessa forma, desequilibrada e exposta para tomar contra-ataque nas costas. Geralmente as equipes se organizam de forma equilibrada e esse equilíbrio se baseia na superioridade numérica ou na igualdade numérica. Tá? Então, ou seja, esses três jogadores na etapa de construção e criação, quando eles estão com a bola, normalmente eles vão ter superioridade numérica. E ao fazer o passe para frente, nos setores mais avançados, a equipe vai estar em igualdade ou em inferioridade numérica. Então, não é tão simples para se gerar superioridade numérica nesses setores onde a superioridade numérica gera os maiores prejuízos para a defesa adversária. A superioridade numérica em qualquer espaço nesse setor defensivo, ela ocorre através de uma melhor distribuição dos jogadores em função da posição da bola. O Grêmio jogou alguns minutos com dois jogadores a mais. Uma defesa com 8 jogadores normalmente se organiza com duas linhas de quatro. Porém, quando um da primeira linha sai para abordar, acaba ficando um desenho de 4-3-1. Na etapa de construção e criação, o Grêmio por muitas vezes gerava uma situação de superioridade numérica muito grande nessa relação de primeira linha. Ou seja, ao fazer um passe para frente, se os jogadores não acompanham esse deslocamento da bola progredindo junto, a equipe se encontrava em inferioridade numérica. Ou seja, mesmo com dois jogadores a mais, o Grêmio, quando atacava, por muitas vezes ficava em situação de inferioridade numérica devido à distribuição ineficaz dos jogadores em função da bola. Durante esses minutos com dois jogadores a mais, o Grêmio insistiu muito em entrar pelo corredor e cruzar a bola na área. Ele poderia até ter feito gol assim, mas para uma equipe que joga com dois jogadores a mais, ela poderia ter um leque maior de opções para entrar por dentro, entrar por fora, entrar com tabela, até mesmo entrar pelo lado, situação de um contra um e com drible. Reparem nesse instante que o Grêmio tem 5 jogadores na frente da defesa do Corinthians, fazendo uma relação de 5 contra 3. Ou seja, se ele acerta um passe para frente, ele já não vai ter mais a vantagem numérica. O Grêmio realiza o passe para frente, mas para um jogador receber de costas, sob pressão de dois adversários e numa situação de inferioridade de 5 contra 8. Assim ele não consegue progredir e acaba tendo que retornar o ataque para trás. Agora um passe entre linhas, que é um passe que desequilibra a defesa do adversário. E esse passe entre linhas, ele gera uma situação de 5 contra 5, ou seja, igualdade numérica. Porém, tanto o portador da bola como os seus companheiros, eles não tomam as decisões mais eficientes para a equipe. O jogador que recebe a bola entre linhas, ele tem um instante de bola livre. Os jogadores que estão na parte de cima do vídeo, eles poderiam ter percebido mais rápido essa situação e imediatamente realizar a ação de ruptura para ser opção nas costas da defesa do adversário. O portador da bola ele também poderia conduzir a bola na direção dos dois zagueiros e realizar uma situação de 2 contra 2. Tá? E poderia atrair um zagueiro e gerar um espaço para uma ruptura do atacante que está pelo centro. Essa condução do portador da bola na direção dos dois zagueiros também poderia atrair o lateral que está pelo lado esquerdo, gerando espaço para o jogador que está de atacante extremo. O portador da bola ele desacelera a passada dele, realiza um passe para o extremo e não vai apoiar a ação do extremo para gerar uma situação de 2 contra 1. Ele faz o passe e ele se afasta indo em direção à grande área. O jogador que recebe a bola, ele não tem nenhum apoio para gerar uma situação de 2 contra 1, para fazer uma tabela, um overlap e superar essa última linha do adversário. E ele também não se arrisca no 1 contra 1. Tá? E também não tem nenhuma linha de passe para trás para oferecer uma cobertura ofensiva.
e assim ele realiza um passe tenso que é interceptado pelo adversário. Essa é outra situação de ataque, o Grêmio tenta penetrar pelo lado, gera uma situação de 5 contra 6, inferioridade numérica. Nenhum jogador se aproxima para realizar uma situação de 2 contra 1, com uma tabela ou com overlap. Só tem somente uma linha de passe para trás para dar continuidade ao ataque. E o jogador realiza um cruzamento. Em mais um ataque ineficaz realizado pelo Grêmio, o Grêmio realiza um passe para um jogador receber de costas, cercado por 5 defensores. Esse ataque poderia ser um pouco mais eficaz se, ao mesmo tempo da trajetória do passe, os companheiros interpretassem que poderiam ter um passe de primeira ou em 2 tempos nas costas da defesa. E aí a equipe acaba perdendo a bola em mais uma ação coletiva precipitada. Mais um ataque que o Grêmio direciona a bola para o jogador que está no extremo, só que os jogadores mais próximos que poderiam se aproximar para gerar uma situação de 2 contra 1, com uma tabela ou com overlap, eles se afastam do portador da bola. E o portador da bola também não arrisca uma situação de 1 contra 1, assim ele realiza um outro cruzamento na área. Novamente o ataque pelo lado, e jogadores que podem se aproximar para gerar uma situação de 2 contra 1, com tabela, com overlap, ao invés de se aproximar, eles se afastam, indo em direção à área. E o portador da bola não arrisca uma situação de 1 contra 1. De novo, o Grêmio insiste numa situação de cruzamento. Existem várias formas de distribuição no campo. Eu vou mostrar duas bem simples que são fáceis de se aplicar. A primeira, os laterais avançam e centralizam um pouco mais no campo, se posicionando do lado da primeira grande linha defensiva do adversário. Dois médios se posicionam por dentro dessa primeira grande linha, fazendo uma relação de 4 contra 3. E ainda fica um médio ali de pivô, né, numa sublinha. Na relação de primeira linha, 2 contra 1 já é o suficiente, até mesmo porque qualquer passe do zagueiro para um dos médios, mesmo de costa e pressionado, eles podem fazer o passe de primeira para o zagueiro de lado oposto da bola, que pode entrar conduzindo. E observem que, ao fazer o passe para frente, a equipe continua com superioridade numérica no setor onde está a bola. Nesse outro desenho de distribuição dos jogadores, os laterais avançam, centralizando, se posicionando do lado da primeira grande linha defensiva do adversário, e dois médios avançam, ganhando profundidade ofensiva, fazendo uma relação de 5 contra 4 nesse setor. Esse posicionamento centralizado dos laterais facilita para a equipe entrar pelos lados, porém com mais opções táticas. Esse posicionamento gera uma linha de passe limpa entre zagueiro e extremo. Quando a bola chega no extremo, ele já vai ter uma relação de 3 contra 1 e mais opções. Ele pode dar um passe de primeira para uma ruptura do médio, ou se ele segurar a bola, o médio pode se aproximar e fazer uma relação de 2 contra 1, ou até mesmo o lateral fazer uma passagem por trás, um overlap. Outra opção quando a bola chega no extremo é o médio lateral ir em direção à grande área para arrastar os defensores e fixarem ele lá e deixar o extremo numa situação de 1 contra 1. O Grêmio fazia isso, só que não tinha drible, só arriscava o cruzamento. Se tem um driblador nessa posição, ele pode superar o seu adversário e ir na direção do gol e ter condições mais favoráveis para realizar um passe, um cruzamento ou até mesmo chutar no gol.